Olá pessoal, tudo bem? Professor Calazans, grande prazer tê-los a bordo. A pergunta é, um documento internacional relacionado ao tráfego aéreo, ele pode ser utilizado para avaliar ou analisar a conduta de um piloto ou um controlador de tráfego aéreo em caso de acidente aeronáutico? É o que nós vamos responder hoje aqui, tá ok? Parceria da EBIANC, Instituto Professor Calazans e Canal Piloto. E para responder isso, nós vamos nos valer de um acidente ocorrido no Brasil em 2006, setembro de 2006, duas aeronaves se colidiram em céus brasileiros, né? Uma aeronave de Boeing, de empresa aérea brasileira, com uma aeronave americana do tipo Legacy. E o que aconteceu foi o seguinte, a aeronave americana, a aeronave brasileira, Boeing, saindo de Manaus para Brasília, em rumo oposto, sentido oposto, nós temos ali a aeronave americano tipo Legacy, que saiu de São José dos Campos, sobrevoou em Brasília e Manaus. Muitas coisas poderíamos conversar, esse assunto, esse acidente e o aspecto jurídico, ele é muito amplo, mas vamos nos ater a um detalhe, que foi a utilização de documento internacional para avaliar a conduta de um dos envolvidos. Mas vamos lá. O ponto principal é que a aeronave voaria em 3 níveis diferentes, tá ok? Voaria em 3 níveis diferentes, e contudo na autorização o controlador autorizou apenas um nível. Clear to Eduardo Gomes, Flight Level 370. Então a aeronave voaria no primeiro trecho em uma aerovia no nível 370, segundo trecho uma outra aerovia no nível 360 e no último trecho mudaria no 380. Então a aeronave voaria no quesito vertical, voaria em 3 níveis diferentes e recebeu do controlador de tráfego aéreo a autorização referente apenas a um nível. E aí vamos lá. Então a aeronave preencheu 3 níveis, tá ok? E recebeu do controlador apenas um nível de voo. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. E vamos analisar aqui apenas a conduta do controlador de tráfego aéreo na autorização. E essa aula aqui, essa apresentação, ela faz parte de uma oficina dos nossos encontros presenciais do curso de perito aeronáutico. Então vamos lá. Olha só o que disse as autoridades, o que disseram, né, as autoridades brasileiras na investigação desse acidente. No relatório final, nós vemos a seguinte declaração. Verifica-se nessa transcrição que o órgão ATC não cumpriu com o previsto no documento 4444 da OACI, capítulo 4, item 4.5.4, que diz Contents of Clearance. Então vamos lá. A autoridade aeronáutica, ela se valeu de documentos nacionais também, mas a pergunta é, a autoridade aeronáutica que realizou a investigação declarou isso no relatório, dizendo que o piloto não cumpriu com o previsto no documento 4444. A pergunta é, ela se valeu de um documento internacional, documento 4444, para dizer que o controlador não cumpriu com tudo aquilo que deveria cumprir. Ou seja, o controlador de tráfego aéreo deveria ter falado quais as mudanças e os pontos das mudanças, tanto de níveis quanto de rota. Então, entendeu a autoridade brasileira investigativa que o controlador de tráfego aéreo não cumpriu com o que estabelece o documento 4444, que é um documento, né, que faz parte do arcabouço jurídico nacional e internacional, uma vez que nós somos signatários da ICAO. Então, o que quer dizer Procedure for Air Navigation Service, ou seja, existe um documento que tem vigor dentro do país, nosso país, embora não seja de origem nacional, mas de origem internacional, e ele se valeu. Aí nós fazemos a segunda pergunta. É justo que a conduta do controlador de tráfego aéreo seja também avaliada perante documento internacional? Aí faço uma outra pergunta. Pilotos e controladores já estudaram o documento 44
44. Estou citando aqui um dos documentos, assim como poderia ser muitos outros documentos. Isso é justo? Essa é a pergunta feita por muitos controladores, muitos pilotos. Então, assim como nós temos o documento 4444, poderia também a conduta do controlador de tráfego aéreo ser, ou do piloto, ser avaliada perante o documento de fraseologia, ou manual de radiotelefonia, que é o 9432, ou então o anexo 12, o anexo 10, são vários anexos. Isso é legal isto? Essa é a nossa pergunta que nós vamos responder. Contudo, nós precisamos entender que dentro do arcabouço jurídico nós temos o artigo 1º do Código Brasileiro de Aeronáutica, vigente à época do acidente, diz que o direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, por esse código e pela legislação complementar. Então nós entendemos, nós já estamos agora partindo para o direito aeronáutico, não apenas regulamento, que diante de uma concepção jurídica não tem nada de errado as autoridades investigativas utilizarem o documento internacional para avaliar, analisar a conduta do controlador. O que é estranho no nosso Brasil é a formação. Tem uma coisa incoerente, está em descompasso, não é o fato das autoridades analisarem perante um documento internacional. O que é problema é que a pergunta é, na formação do controlador, na formação do piloto, eles estudam? Será que existe alguma regra que esteja em documento internacional que não está contemplada em regulamentação nacional? É possível sim, e nós podemos ver isso no nosso curso e também nos nossos livros. É possível sim. Se existe uma regra, não é o caso aqui, tá? Mas se existe uma regra que não é contemplada em legislação nacional, quer dizer que as autoridades podem se valer delas para avaliar a conduta? Sim, se uma regra não é contemplada em documento nacional, mas faz parte de um documento internacional aceito no Brasil pelo fato de sermos signatários, já foi feito isso outras vezes e aqui nós temos mais uma comprovação. Esse caso ficou tão assim emblemático que as autoridades americanas que acompanharam a investigação no Brasil fez uma importante declaração, né? De acordo com o CENIPA, né, o documento da ICAO 112 é substancialmente a mesma coisa que o documento 4444 da ICAO. Olha que interessante, as autoridades americanas no NTSB fizeram essa declaração, falaram, olha que coisa importante, olha o que o Brasil fez. Ele equiparou o documento 4444, que é o procedimento para o Serviço de Navegação Aérea, à ICA 112. E não fez nada de errado, não tem nada de incoerente nisso. Daí, eu faço o convite para que você conheça os nossos cursos de princípios e fundamentos do direito aeronáutico e também de perito aeronáutico, embora essa aula especificamente ela seja uma oficina, é um estudo de caso que nós vamos fazer no nosso curso de perito, e nós vamos ver como é que isso funciona e você pode e vai se surpreender com algumas coisas relacionadas ao direito aeronáutico aplicado ao tráfego aéreo que nós desconhecemos e não podemos mais desconhecer. Para maiores informações, faça contato com o professor Calazans, onde teremos o maior prazer de apresentar o nosso curso de perito, de direito aeronáutico, fraseologia e teste ICAO. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.